Queridos irmãos, vamos à continuação, unção da igreja. A cura é para você. Você tem o direito de desfrutar de saúde. Não só no físico, mas também na alma. 3 João 2. Pois Tiago diz no capítulo 5, versículo 15: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E no versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis, para que fiqueis curados. Tiago então acrescenta: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esta promessa é clara e fácil de ser compreendida. Agindo de acordo com estas palavras, milhões de pessoas foram curadas através dos séculos, e pela mesma razão, outros milhões têm sido curados neste século. Observe que no versículo 15, Tiago diz: a oração da fé salvará o doente. A oração da fé é a única e eficiente arma para levar cura aos doentes. Como alguém pode fazer a oração da fé enquanto alimenta a ideia de que talvez seja da vontade de Deus levar o doente ao eterno lar por meio da doença? Ou pensa, talvez Deus esteja operando algo muito precioso na vida daquele irmão por meio da enfermidade. Por isso, devo animá-lo a suportar a doença com paciência e aprender a lição que Deus quer ensinar a ele. Ou Deus está provando ele. Não se pode falar dessa maneira. Contudo, é justamente essa a atitude de muitos que oram pelos doentes. Mas estas atitudes são antibíblicas. Está errado. Deus falou, pelas feridas de Jesus, eu estou curado, que Ele verdadeiramente levou nossas enfermidades, nossas doenças naquela cruz. Então Ele não pode devolver uma coisa que Ele levou. Não é de admirar que tantos doentes não recebam a cura como resposta de oração. Paulo diz que Cristo é o Salvador do corpo. Efésios 5:23. Diz mais: o corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6:13. Então o apóstolo pergunta: não sabeis vós que os vossos corpos são membros? Membros de Cristo? Cristo e o nosso corpo são uma coisa só? Outra vez questiona: não sabeis que o vosso corpo é o templo, a moradia do Espírito de Deus? Versículo 19. E acrescenta: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Versículo 20. O corpo é para o Senhor, não para nós mesmos,
nem para outra pessoa, incluindo Satanás. Nosso corpo não foi criado para ser uma habitação de doença e enfermidade. Se Cristo tornou-se o Salvador do corpo, e o corpo é para o Senhor, então não precisamos tolerar a enfermidade. Não devemos ter doença no corpo, do mesmo modo que não devemos ter pecado no coração. A enfermidade é o pecado para o corpo. O pecado é a enfermidade para a alma. Reconheça sua plena libertação. Reclame sua liberdade. Creia nela. Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou? Ponha isso em mente. Ponha isso em mente. Na sua mente, de uma vez por todas, é a vontade de Deus que você esteja com saúde, completamente curado. Reivindique a promessa. Coloque em prática estas palavras. Levante-se de suas dúvidas e de seus temores para desfrutar de sua cura, a qual apressadamente brotará. Isaías 58:8. Lembre-se do que Tiago disse. Está alguém entre vós doente? É verdade que hoje qualquer pessoa doente pode chamar os presbíteros para fazer a oração da fé em seu favor. Os presbíteros não podem e jamais poderão fazer a oração da fé se estiverem perguntando se é da vontade de Deus curar essa ou aquela pessoa. Tiago afirma, Tiago 1,6-7. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, que está sempre duvidando. No capítulo 16 do Evangelho de Marcos, Jesus comissionou seus discípulos a irem por todo o mundo e fazerem o que ele havia ordenado. Versículo 15. Essa comissão ainda está em vigor. Aqui está. Marcos 16:18. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Um pouco antes de Jesus pronunciar tais palavras, ele disse: E estes sinais seguirão aos que creem, aos que creem. E acrescentou: Em meu nome expulsarão demônios, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Em outras palavras, os doentes ficariam sãos depois que os cristãos impusessem as mãos sobre eles. A qualquer cristão que impuser as mãos sobre os enfermos, a promessa será: e os curarão. O cristão não somente concorda que a palavra é verdade, mas também sempre a coloca a palavra em atividade. Deus nunca ordena que os homens façam o que não podem realizar. Adquirir o cumprimento da promessa é sempre mais uma questão de obediência
do que de fé. Devemos fazer o que Deus ordena e então esperar que Ele cumpra o que prometeu. Isto é fé. Noé construiu a arca e Deus enviou o dilúvio sobre a terra. Moisés estendeu a vara e o Senhor repartiu as águas. Josué marchou ao redor das muralhas de Jericó e Deus fez com que elas ruíssem. Elias feriu as águas e o Senhor as dividiu. Eliseu lançou um pau nas águas e Deus fez flutuar o ferro. Naamã mergulhou 7 vezes e Deus o curou da lepra. Jesus ordenou que os cristãos imponham as mãos sobre os enfermos, para que Deus os sare. Tiago orienta os presbíteros a ungirem qualquer doente com óleo e a fazerem por ele a oração da fé, e declarar que o Senhor o curará. Deus diz: faça uma coisa insignificante, e eu farei uma maravilha. Realize algo simples, e eu farei algo sábio. Faça uma coisa que somente o homem pode fazer, e eu farei algo que somente eu, Deus, posso fazer. Cumpra o que Deus ordena que você faça e espere o que o Senhor faça à parte dele. Isto é fé. Jesus visitou nossa casa. Quando ainda éramos bem jovens, Deise e eu fomos para a Índia como missionários. No entanto, não conseguimos convencer os hindus e os muçulmanos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele ressuscitou da morte. Eles nos pediam provas. Eu lia versículo da Bíblia, mas eles tinham o Alcorão, que afirmava ser a palavra de Deus, dada pela boca do santo profeta Maomé. Tanto a Bíblia como o Alcorão eram belos livros de capa preta e títulos dourados. Mas qual deles era a palavra de Deus? Não conseguimos provar que a Bíblia era a palavra de Deus, porque não compreendíamos a fé e os milagres naquela época. Assim voltamos para os Estados Unidos, o que nos pareceu ser uma vergonha e derrota. Entretanto, havíamos estado com aquele povo e sabíamos que aquelas pessoas precisavam crer nas boas notícias de Jesus para serem salvos. Jejuamos e oramos por muitos dias para que Deus nos revelasse sua resposta para ajudar os não cristãos a crerem em Jesus Cristo e se converterem de que Ele é mais do que apenas uma religião, mas é um Deus vivo. Deus respondeu a nossa oração. Em uma manhã, às 6 horas da manhã, Jesus Cristo despertou-me em nosso quarto. Prostrei-me diante dele. Como se estivesse morto, incapaz de mover-me, sequer um dedo. As lágrimas escorriam dos meus olhos, porém eu não estava consciente do choro. Depois de um longo tempo, consegui arrastar-me da cama para o chão, aonde me prostrei sobre o rosto até a tarde. Quando saí do quarto, era um novo homem. Jesus tornou-se o Senhor e Mestre da minha vida. Eu tinha certeza dessa verdade. Ele está vivo. Ele é mais do que uma religião.
Logo após essa experiência marcante, um maravilhoso homem de Deus chegou em nossa região. Tinha um poderoso dom de cura. Quando assistíamos às suas reuniões, víamos centenas de pessoas aceitarem Jesus. E bem diante dos nossos olhos, nós ouvimos expulsar demônios e colocar as mãos sobre os doentes, em nome de Jesus. Os cegos, os surdos, os mudos e os coxos eram curados instantaneamente. Milhares de vozes turbilhonaram em minha mente, dizendo: você também pode fazer essa coisa. Foi isso o que Pedro e Paulo fizeram. Foi isso que Jesus fez. É a prova que a Bíblia é válida para hoje. Você pode fazer isso. Quando saímos daquele auditório lotado, eu estava muito impressionado. Começamos a jejuar e a orar novamente. Deise e eu fizemos um novo pacto com Deus. Decidimos que iríamos ler o Novo Testamento como se nunca o tivéssemos lido em nossa vida. E creríamos em tudo o que lêssemos. Vamos crer, acreditar na palavra de Deus. Aquilo que Jesus disse que deveríamos fazer como seus seguidores, nós o faríamos. Tudo o que ele declarasse que realizaria, esperaríamos que ele o fizesse. Agiríamos conforme a sua palavra escrita, exatamente como fizeram os profetas de Deus nos tempos bíblicos. Irmãos, pegue a Bíblia, leia o Novo Testamento e acredite, o céu e a terra passará. A palavra de Deus é válida sempre, ela nunca passa. Ela é a pura verdade. Leia, creia, se envolva com ela, enche o teu coração, acredite que ela vai fazer milagres na sua vida. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai lindo, perfeito, glorioso, Pai, entramos na Tua presença, Senhor. Esquecemos de tudo e queremos agora só a Ti. Só tem o Senhor e nós agora, Pai, mais nada. Nos entregamos completamente a Ti. Estamos aqui, Senhor, para Te agradar, para Te servir, para fazer a Tua vontade, Pai. Manifesta o Teu poder nas nossas vidas agora, Pai. Venha, Senhor, passando o Teu amor, Senhor, nas nossas vidas, Pai, para nos ajudar, nos abençoar, nos transformar. Tira o que não Te agrada, coloca o que falta, Pai. Queremos viver para o Senhor, Te agradar, Te servir, fazer a Tua vontade, Pai, porque o Senhor é tudo em todos. Agora eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama o Teu poder na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora, e passa com o Teu fogo do alto da cabeça à planta dos pés, e começa a queimar agora todo o mal, toda coisa ruim, caroço, hérnia, problema, mágoa, doença, dor, opressão, depressão, orgulho, dor na alma, enfermidade no espírito, sai agora. Eu repreendo você, espírito do inferno, espírito da doença, espírito do mal, você, espírito da mentira, fora. Eu te repreendo, eu paraliso a tua ação, eu te amarro agora. Todo o mal, briga, ódio, miséria, desemprego, vício, todo o mal, toda a obra do inferno, sai dessa vida. Essa vida não te pertence. Eu amarro você agora, demônio, com todo o seu mal, toda a sua obra. Arranco você dessa vida. Não volte mais. Fora. Agora, em nome de Jesus. Pai maravilhoso e querido, vamos sempre, Senhor, buscar o Senhor, buscar a Tua palavra, enchendo, Senhor, da Tua palavra em nosso coração, na nossa mente, estudar e meditar e sempre falar dela. Por quê? Porque o Senhor e a Sua palavra são um só. Queremos a Ti, queremos ficar contigo e vamos sempre
acreditar no seu infinito amor, na tua palavra e no teu poder. Pai, muito obrigado. Amém e amém.